Bom, Ethernet. Matheus, eu não sei, se quer de repente se tem alguma pergunta, prefere seguir direto, o que que o pessoal quer fazer? Até porque a previsão era aí uma hora de live e a gente já passou, né? Olha, eu acho O que que a que você gente, prefere? acho que a gente pode seguir direto, viu? O pessoal É, tá, né? tá meio tímido aqui com as perguntas. Teve alguns comentários aqui, por exemplo, a galera gostando aí de voltar aos básicos, né? O Uhum. Fábio Menezes falou, ó, tô voltando no tempo aqui. É muito bom essa lembrança de detalhes. Então, acho que pode seguir. Vamos seguir, ver se surge alguma pergunta aqui para gente já estar fazendo. Beleza, então vamos lá. Aí, pessoal, tem o Ethernet, né? Ethernet todo mundo conhece, né? A gente usa aí Ethernet, aquele cabinho, né? Ele já é um pouquinho mais moderno. Hoje em dia a maioria é wireless, mas você ainda encontra aí os computadores, apesar desse que eu estou usando aqui, esse laptop, ele não tem isso, já é só wireless, mas normalmente desktop você tem um cabo que você pode encaixar lá, que é o cabo de rede. Por definição, o Ethernet, ele também é uma comunicação serial, né? Porque a gente vai ver, ele também manda um bit atrás do outro, ele não manda em paralelo. O wireless também é serial, né? Porque manda a informação uma atrás da outra. Então, por definição, todos são comunicação serial. Mas, quando alguém fala para você, isso aqui é comunicação serial, associa a, no mínimo, RS-485, se a gente estiver falando de automação elétrica, automação em geral, né? Então, aquilo que eu falei, por definição é serial, mas serial a gente entende que é 485. Então, a Ethernet é um outro padrão de comunicação de nível físico, né? Eu estou definindo ali como é que é o meu conector, quais são os níveis de tensão do meu cabo, né? Como é que o que cada pino quer dizer. Isso é uma camada física, né? Definir um protocolo que define fisicamente como é que eu vou conectar. Ele também define aí o quadro, a gente vai ver ali na frente. Então, a gente tem aqui, normalmente, a Ethernet, a gente tem um cabo que a gente chama de UTP, que significa que é um cabo de par trançado. Repara, ó, eu tenho aqui um, dois, três, quatro pares trançados. Eu tranço esse cabo para eu diminuir também o efeito da interferência eletromagnética. E eu tenho algumas categorias. Esse aqui é um cabo categoria 5E, né? Essa categoria define alguns parâmetros, como imunidade a ruído, né, uma série de coisas. Isso tem a ver com a estrutura, com a geometria como o cabo é montado, né, tem a ver com a parte física dele. Normalmente eu faço a conexão através do RJ45, né, esse cabinho aqui que a gente conhece. E se a gente olhar aqui, ó, a definição dos pinos, repara o seguinte, ó, o branco com laranja é o mais TD, que seria o que a gente chamou lá de TX+, o laranja é o menos TD, branco com verde é mais RD e o verde é menos RD. Esses outros aqui não são usados para, a princípio, esse Ethernet aí. Eu digo a princípio porque vocês podem ter ouvido já falar sobre Power over Ethernet. Ethernet significa quando você alimentar o seu equipamento através do cabo de rede, né? Esse padrão, você ao invés de precisar colocar lá a tua fonte de alimentação, ligar na tomada e ligar no teu equipamento, a alimentação vem pelo próprio cabo de rede. E aí eles usam esses aqui para alimentar. Pelo menos no, se eu não me engano, o 1 gigabit usa isso misturado com sinal, mas a ideia é essa. Tá? E repara uma coisa, olha só. Branco com laranja, que é o TD+, ele faz par com o laranja. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver o laranja, e esse aqui que é branco, e ele tem uma manchinha laranja aqui. Né? Se você olhar o cabo, ele é branco, mas ele tem os pontinhos laranja. E isso aqui é o transmissor, né? O TD+, e o TD-, e o receptor RD+, e RD- é branco com verde e verde. Se a gente olhar, também está junto. Ó. Verde, está muito tímido esse verde, mas é verde. E tem o verde com o branco aqui, né? Verde.
e branco e os pontinhos verdes. Então, reparem, a transmissão também ela é balanceada, né? Como a gente viu lá no 4 de 5, e os pares eles são enrolados, que é justamente para diminuir o efeito da interferência eletromagnética em cima deles. A gente pode também transmitir com fibra ótica. A fibra ótica está sendo cada vez mais usada, principalmente em sistemas elétricos, isso por algumas vantagens que ela traz. Uma delas é isolamento. Imagina, você vai passar um cabo dentro de um cubículo que você tem 69 kV. Então, é meio arriscado, né? Você está trabalhando ali com níveis de sinais de 5 volts, ou, no caso aí, diferença de sinais de milivolts, e você passa um cabo metálico dentro de um cubículo que tem 69 kV. Então, a fibra ótica ela é vidro, né? Então, naturalmente, ela não conduz. Então, é uma opção para isso. A outra é que, justamente por ela não ser metálica, ela não sofre interferência eletromagnética. Então, você pode ter um campo eletromagnético ali que não vai fazer nenhum tipo de interferência nela, porque eu estou passando luz ali dentro de um cabinho de vidro, né? Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui é um tipo de conector, né? Não existe só esse. Então, a fibra ótica ela tem alguns microns aqui de diâmetro e está bem aqui no meio, né? Você joga a luz passa e chega do outro lado. E aí, quando a gente fala de fibra ótica, tem dois tipos, basicamente, né? Que a gente chama de multimodo e monomodo. Então, o que é? Só para a gente entender rapidamente. Fibra ótica, ela nada mais é do que dois tubinhos de vidro. Um tubinho de vidro, ela não é oca, tá? Isso aqui é mais maciça, é um tubo de vidro, realmente aqui dentro, muito fininho. E em volta, o pessoal coloca uma outra camada de vidro com um índice de reflexão diferente. Então, eu tenho um índice de reflexão aqui dentro e um índice de reflexão diferente nessa outra camada de vidro. Então, nessa interface, que é representada aqui, ó, tá? Nessa interface, devido a essa diferença de reflexão, eu consigo refletir, eu consigo meio que manter a luz aqui dentro. Tá? Eu tive a oportunidade de visitar uma fábrica de fibra ótica, o processo é muito interessante. A matéria-prima, você imagina uma garrafa PET, só que de vidro, né? Claro que é um vidro todo especial, ele vem dessa forma, e eles têm um forno que eles aquecem isso e fica puxando até tornar a fibra bem fininha, né? E depois tem outro processo lá que faz a camada. E aí, pessoal, imagina o seguinte, para eu produzir uma fibra muito fininha aqui dentro, é bem mais complexo do que se o diâmetro dela for maior. Então, o que o pessoal fez? Bom, vamos criar uma fibra que a gente vai chamar de multimodo, a gente vai ver por que ela se chama multimodo, e ela é mais grossa, e ela é mais fácil de produzir, é mais barata, e uma outra que é bem fininha no meio, que a gente chama de monomodo, só que ela é bem mais cara. Então, por que ela se chama multimodo? Ó, desse lado, aqui eu tenho meu transmissor, aqui eu tenho meu receptor. Desse lado, eu tenho um laser, né? Normalmente é um emissor aqui, um emissorzinho de laser, e eu quero transmitir um pulso aqui. Ó. Eu vou ligar e depois de um tempo eu vou desligar. É só um pulso de luz que eu vou transmitir. Então eu transmito um pulso. Como essa fibra aqui, o núcleo dela tem um diâmetro maior, o que vai acontecer? Mesmo que seja um laser, né, que eu tenha aí um comprimento de onda muito bem definido, eu posso, imagine o seguinte, eu vou passar um feixe de luz, parte dele vai passar direto, parte dele vai refletir com um determinado ângulo, e outra parte vai refletir com um ângulo menor. Então eu vou ter vários feixes de luz, na verdade, que vão se propagar de forma diferente dentro da fibra. Por isso que ela se chama de multimodo.
né? Eu tenho vários modos de propagação dentro dela, dependendo ali do ângulo que a luz está batendo, depende da frequência, né? Do comprimento de onda. E aí, pessoal, o que acontece? Ó? Como a luz propaga fazendo caminhos diferentes, eu emito um sinal na minha entrada e na saída, na verdade, o que eu vou ter é a composição de todas esses modos de propagação, né? De todos esses fachos de luz que estão se propagando, pegando caminhos diferentes, então eles vão ter tempos diferentes para chegar aqui. Então, o que eu pego na minha saída é o meu sinal original T, que eu induzi aqui, né, que eu injetei, mais uma diferençazinha aqui, ó, que é devida a vários caminhos que vários feixes de luz pegou. Então, na verdade, no meu receptor, eu recebo um sinal que não é exatamente igual ao que eu transmiti. Essa diferença aqui vai depender de várias coisas, né? Vai depender do tipo de luz que eu estou transmitindo, vai depender do comprimento da minha fibra, e chega a um ponto em que essa diferença ela pode ficar tão grande que ela começa a interferir no próximo pulso. Imagina que eu mande um segundo pulso bem coladinho nesse daqui, ó. Se eu tiver uma interferência e eu crescer o pulso aqui, o que acontece? Eu pego o segundo pulso aqui e o meu receptor não consegue enxergar a diferença entre os dois pulsos. Isso a gente chama de interferência intersimbólica. Já na monomodo, eu consigo limitar muito mais o meu feixe. E aí, essa distorção que eu tenho aqui, ela é muito menor, né? Então, eu consigo transmitir muito mais distante usando uma fibra monomodo do que se eu usar uma fibra multimodo. Mas fibra multimodo, ela é aplicada quando a gente tem que ligar painel elétrico, né? Você tem uma subestação, você tem, sei lá, no máximo centenas de metros aí de diferença de um para o outro. Então, a fibra multimodo, ela é mais barata e ela atende. Quando eu quero fazer uma transmissão de quilômetros, normalmente aí já é para sistemas, né, de informação, internet, etc., aí eu preciso usar a fibra monomodo. E a arquitetura Ethernet, ela é mais ou menos assim, né? Eu tenho aqui um elemento que pode ser um hub, pode ser um switch, pode ser um roteador. A diferença é que o hub, ele é como se fosse pelo menos no Rio de Janeiro a gente chama de Benjamin, né? Aquele T da tomada que se liga televisão, rádio, se liga tudo ali, você coloca um T. Então, um hub é aquilo. Você conecta um cabo de rede, ele vai colocar em paralelo ali todas as suas saídas. Quando ele conecta todas as saídas em paralelo, a gente chama de hub. O switch, ele trabalha de uma forma um pouco mais eficiente, ele é uma chave, né? Então, quando eu transmito aqui numa porta, e esse dado, na verdade, ele tem que chegar aqui. Então, o que o switch faz? Ele liga essa porta nessa porta aqui. Ele não transmite o dado para todas as portas. É claro que eu posso configurar isso, mas ele faz esse chaveamento de forma mais eficiente. E o roteador, normalmente ele serve para ligar duas redes diferentes, porque a gente vai ver lá na frente, normalmente eu tenho um endereço de IP, né, um protocolo IP, eu tenho um endereço lógico, então eu posso ter duas redes lógicas diferentes. E o roteador, ele faz justamente, ele roteia, ele vê que um sinal vem dentro de uma rede e tem que ser mandado para outra rede, aí ele pega aquele sinal, ele joga para outra rede, fazendo o endereçamento correto para entrar na outra rede. Mas são todos elementos que a gente faz a interconexão, né? E temos também aí, hoje em dia muito comum, o Wi-Fi. Como é que eu endereço, então, pessoal? Esse cara aqui, ele quer mandar um pacote de dados para cá. Ele quer, por exemplo, você veio aqui, digitou o teu endereço aqui
no browser, numa página, ele vai mandar a informação para cá e ele vai pegar a informação da página que está aqui nesse servidor. Como é que a gente faz esse endereçamento? Bom, aí a gente entra um pouquinho mais, como eu falei, né, uma camada acima. E aí agora a gente está olhando aqui os bytes que fazem o endereçamento do Ethernet, do pacote Ethernet, digamos assim. Então, o endereço, cada placa de rede, placa do meu computador que eu espeto lá o meu cabo de rede, ela tem um endereço. Esse endereço, ele é composto de 6 bytes. Os primeiros 3 bytes, ele é fornecido pela I3E. Se eu sou um fabricante de placa de rede, eu tenho que chegar lá nesse órgão que controla esses endereços e comprar uma faixa lá de endereços. E aí ele vai falar assim, para o Alexandre, que fabrica hardware, essa placa de rede, todas as minhas placas de rede vão começar com esse endereço aqui. Começando com esse endereço, significa que o fabricante é o Alexandre. Então, os 3 bytes primeiros têm a ver com o fabricante. E depois os outros 3 bytes eu é que cuido. Então, eu posso produzir várias placas, esse endereço meu é fixo, mas os outros 3 eu posso definir o endereço para cada uma das placas que eu produzo. Teoricamente, não existem 2 placas de rede com o mesmo endereço, teoricamente, né? Então, eu posso usar qualquer placa de qualquer fabricante na mesma rede, que cada uma vai ter o seu endereço diferente. Se a gente pegar, se você estiver usando aí o Windows, e você der esse comando aí, ipconfig, você vai ver o endereço de rede. Deixa eu, na minha máquina aqui, eu vou usar um outro comando, só para eu mostrar a vocês. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da minha letra. E aqui no Linux é ifconfig. Ifconfig. Aumentei demais, exagerei. Mas olha só, eu tenho aqui, ether, tá vendo? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes que definem o endereço da minha placa. Nesse caso aqui, é a minha WLAN, é a minha placa wireless. Okay? Eu tenho aqui o meu endereço de IP, que a gente vai ver lá na frente, mas o meu endereço Ethernet é esse aqui. Vamos voltar. Bom, e aí, lá no protocolo Ethernet, eu defino como eu vou mandar minha informação, né? Então, nós já vimos, endereço de destino, 6 bytes, ou seja, eu sei qual é o endereço da placa que eu quero falar, que ela está dentro da mesma rede. Endereço de origem, da onde está partindo a minha informação. Aqui dentro, eu tenho, depois, né? Eu tenho mais 2 bytes que definem uma série de outros protocolos, quer dizer, perdão, não outros protocolos, define uma série de outras informações que vão vir aqui atrás. E o que eu chamo de payload, na verdade, é onde eu mando a minha informação efetiva. Lembra que eu falei para vocês do overhead? Então, o payload, na verdade, está aqui dentro. A informação que eu quero mandar está aqui dentro. Mas eu sou obrigado a mandar mais informações associadas para que o meu receptor, segundo o protocolo Ethernet, saiba o que eu estou fazendo, saiba qual é o endereço de origem, qual é o endereço de destino e etc. E no finalzinho, eu tenho mais 4 bytes que eu chamo de CRC, que é Cycle Redundance Check. A gente vai ver lá na frente. Mas é uma forma de eu controlar se
os bytes que eu recebi estão corretos. Aí eu tenho como verificar se não houve nenhum erro no meio do caminho. Por exemplo, uma interferência eletromagnética, e aí eu interpretei um byte como se fosse, na verdade, um bit, né? Como se fosse 1 e era 0, e a informação mudou. Mas usando o CRC, eu posso verificar se o que eu recebi está correto. Bom, aí a gente tem o protocolo IP. IP é um outro protocolo, né? Tem outras definições, tem outros campos. E onde é que eu mando o meu protocolo IP? Eu mando dentro do payload. Então eu vou mandar um frame Ethernet, isso aqui, grandão. Dentro da parte que é payload, eu vou mandar um outro protocolo que é o IP, é o Internet Protocol. Esse Internet Protocol, ele tem um header, ele tem um cabeçalho, ele também tem um endereço de origem e também um endereço de destino. Mas diferente desse daqui, esse aqui, a gente viu que são aqueles 6 bytes. Esse aqui não, esse aqui é o tal 192.168.0.101 que a gente viu aqui no meu computador, que é um endereço lógico. Tá? E os dados que eu quero mandar, na verdade, vão aqui, ó. Então, reparem, eu tenho um overhead do Ethernet, tenho mais overhead do IP, e quando eu uso um outro protocolo, que é o TCP, que é o Transmission Control Protocol, eu tenho também mais overhead. Eu tenho uma porta de origem, uma porta de destino, um número de sequência, porque se a minha informação ela for muito grande, eu tenho que quebrar ela em vários pacotes. Então, eu tenho que dizer, esse pacote é o primeiro pacote, esse é o segundo, esse é o terceiro, para que o receptor, na hora que ele receba, ele consiga remontar os dados. Então, ó, essa porta, pessoal, é aquela porta que, por exemplo, o web é a porta 80, né? Ou seja, não sei se vocês já usaram algum endereço em que você coloca lá o endereço, 2.8080, por exemplo. Dentro do meu computador, esse computador, por exemplo, eu tenho aquele endereço de IP, que é 192.168.0.101. Mas esse endereço, ele é usado por todos os aplicativos que se comunicam em rede. Então, quando chega uma informação com esse endereço 192.168.0.101, para que aplicativo é que é aquela informação? Eu posso ter várias janelas de browsers abertas, né? E elas não se confundem. Por que elas não se confundem? Porque cada janela, cada aplicativo, né, também, ele está associado a uma porta. Então, na hora que eu transmito, ou na hora que eu recebo, eu olho lá, na hora que eu transmito, eu digo, eu estou transmitindo pela porta tal, na hora que eu recebo, eu estou recebendo essa informação, o IP é esse, então a máquina é essa, mas para que aplicativo é que é essa informação? Aí eu vejo o sistema operacional, ele cuida disso, né? Ele vê para que porta veio aquele pacote e ele direciona o dado para o aplicativo. Então, reparem, pessoal, que o dado efetivamente que eu uso está aqui, ó. Aqui é que vem a informação da minha página web, aqui é que vem qualquer outro tipo de informação que eu estou transmitindo. E para mandar isso aqui, eu preciso mandar várias outras informações que não são exatamente a informação efetiva, mas eu sou obrigado a enviar para eu ter um controle. Isso a gente chama de overhead. Né? Então, quando eu falo TCP/IP, nesse caso eu tenho o protocolo TCP, dentro do protocolo IP, e aqui dentro do protocolo Ethernet.